Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Porque as pessoas sempre questionaram os escolhidos de Deus. Vem comigo que eu vou te mostrar. Em Bereshit, Gênesis, capítulo 4, se você ler ali o capítulo, você vai ver que Adão e Eva tiveram vários filhos. Ali fala de 2 filhos especificamente, Caim e Abel. Veja que Abel fez uma oferta a Deus e Deus se agradou, porque ele fez da forma correta que agradava a Deus. E Caim fez uma oferta da forma errada, que nós já estudamos, e não agradou a Deus. Caim, em vez de arrumar a sua oferta e fazer uma outra oferta a Deus de forma correta, e assim, iria agradar a Deus, ele preferiu pensar: por que Deus escolhe Abel e não a mim? Então, eu vou matar Abel. Gente, que solução estranha é essa? A pessoa faz algo que agrada a Deus, você não. Aí você vai lá e mata a pessoa que agrada a Deus? Pois é, Caim e Abel, nós vemos a primeira vez que uma pessoa, um ser humano, começa a pensar: será que por que ele foi escolhido e eu não? Depois nós vemos lá no capítulo 6, 7, a história de Noé. Noé era um homem justo e bom, e ele andava com Deus, obedecia a Deus, e com sua obediência ele agradava a Deus. Tanto é que foi escolhido não somente ele, mas toda a sua família, no caso, os filhos, as noras, sua esposa. E nisso eles foram colocados num barco, que é a luz de Yeshua, Jesus. Depois podemos fazer um estudo bem detalhado disso. Noé, dizem os rabinos, que pregou durante 120 anos, falando a palavra de Deus, que viria um dilúvio para todo mundo se preparar, para todo mundo se arrepender, voltar a Deus. E todos zombavam e riam, todos, porque só ele e sua família foram salvos. Todos. Novamente, as pessoas discutindo: ele não é um escolhido de Deus, que dilúvio, que é isso? Nada a ver. Nós vemos também em Bereshit, capítulo 27, 28 e os próximos, que nos mostra que Jacó não era o filho primogênito. Lá no capítulo 27, é preciso ele enganar o seu pai para ter a bênção de primogenitura. Embora também antes disso, Esaú, que seria o primogênito, vendeu a sua primogenitura para Jacó. Jacó, muitos hoje teriam, se fosse, na mesma época de Jacó, se fossem contemporâneos a Jacó, também duvidariam da primogenitura de Jacó, porque na verdade o primogênito era Esaú. Esaú foi que foi realmente duvidou dessa primogenitura de Jacó, embora ele mesmo não dava a mínima para mesmo. A princípio, nós vemos que ele não dá a mínima. Jacó, Yaakov, também teve, não só pelo seu irmão, mas com as pessoas, também teve questionada a sua primogenitura, o seu direito até mesmo de seguir a linhagem dos justos e dos patriarcas. Judá teve o seu herdeiro através da sua nora, em um incesto. Mesmo em ignorância, não sabia que era sua nora, mas é o filho através de um incesto. E Judá, também teria a sua primogenitura, como também viria dele o Mashiach ben David. Muitos questionaram Judá, ou até hoje, se fossem contemporâneos, estariam duvidando também, embora nós sabemos através de Yeshua, Jesus, dos evangelhos, Apocalipse, que não. Todos esses que foram questionados realmente foram escolhidos por Deus. Jacó, inclusive, até teve que lutar
com Deus. Deus exigiu isso dele. Na verdade, não em palavras, mas você vê pela história. Vamos ainda continuar na Torá. Se você abrir o seu livro de Bemidbar no deserto, ou Números, que é o mesmo, capítulo 16, você vai ver ali que Moisés, foi contestado a sua autoridade como escolhido, ungido de Deus, para libertar aqui no caso o povo, foi seus próprios parentes. Corá era levita, entre outros, né, que nós vamos ver ali Datã e Abirão também, e outras centenas de homens. E aí você vê o deserto, né, abrindo a boca e engolindo todos esses que questionaram. Então Moisés, não teve só essa única vez. Até mesmo seus próprios irmãos, Miriam e Arão, questionaram, porque ele era casado com uma cuxita. E assim Miriam fica leprosa. Então perceba que todos os personagens escolhidos por Deus, em sua grande maioria, foram questionados sua autoridade de ser escolhido por Deus. E você sabia que o rei Davi também foi questionado? A sua autoridade como rei, ou escolhido e ungido por Deus, mesmo sendo ungido pelo profeta. Que Davi, na sua linhagem, tinha como ancestral Ruth. Ruth era moabita, não era judia, embora ela disse, seu povo é meu povo, seu Deus é meu Deus. Ela aderiu à fé do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porém, no seu DNA, ele não muda, ela é moabita. E questionaram isso, até mesmo porque os rabinos dizem que há uma grande discussão aí antiga, quem é a mãe do rei Davi. A Bíblia não mostra, ele fala que foi concebido em pecado. Provavelmente os rabinos dizem que seu pai adulterou ou teve um filho, né, no caso Davi, com outra mulher que não era sua esposa. Porém, nós sabemos também que o rei Davi, sim, é ungido, escolhido também de Deus. Assim como todos esses personagens que nós vimos, alguns, né, não vi todos, só falei de alguns, uns que eu acho até muito importantes, né, de serem escolhidos. Perceba que eles foram questionados, isso alude a quê? Também ao questionamento que alguns, não todos os judeus, apenas uma parcela de 2% dos judeus, que são ortodoxos ou ultra-ortodoxos, questionam se realmente Yeshua Jesus é o Mashiach. Muitos dizem, bom, esses que é 2% dizem que não é. Porém, outros judeus messianos falam que é. Então, veja, a autoridade questionada, isso é bíblico. É mais uma prova que Yeshua Jesus realmente é o Mashiach.